Bem-vinda, bem-vindo à comunidade de aprendizado constante. Nossa comunidade aqui na Prosa com Bertalha está comprometida em fornecer conhecimento atualizado por meio de vídeos valiosos e gratuitos. São mais de 500 horas de conteúdo, abrangendo uma variedade de tópicos que englobam logística, qualidade, supply chain, tecnologia, vendas, liderança, pessoas, carreira, entre outros. Inscreva-se no canal e ative as notificações para não perder nada. Conecte-se conosco no LinkedIn para expandir sua rede profissional. Valorizamos seus comentários e perguntas. Engaje-se na nossa prosa. E, se puder, compartilhe o nosso conteúdo para nos apoiar. Nossos episódios também estão disponíveis no Spotify e você pode acompanhar também os nossos artigos e serviços consultivos na página da Bertas. Enfim, educar para transformar é o nosso lema. Uau, olha só que honra, que orgulho receber essa moçada aqui na nossa Prosa com Bertalha. O pessoal está chegando. Pessoal, escreva aí de onde você está falando, bota o seu boa noite, já bota o seu like aí para o Elcio, para o Narciso, para o Cauê e para o Paulo Tavares. Elcio, seja muito bem-vindo à Prosa. Boa noite, Bertalha, como é que você está? Tudo bem? Narciso, Cauê, Paulo, que bom estar aqui. Moçada, vamos participar, vamos engajar, e com o engajamento de vocês fica muito mais divertido bater papo aqui. Legal, feliz da vida. O pessoal está escrevendo aqui, viu? O pessoal está escrevendo aqui alguma mensagem. Já jogo na telinha. Narciso, meu caro, seja bem-vindo. Boa noite, meus amigos, tudo bem? É um prazer estar aqui com vocês. Hoje do lado de cá, né, Bertaglia? Sempre estou como na plateia, hoje eu estou aqui com vocês participando. Uma Bacana, honra. todo esse talento aí não pode ser desperdiçado, temos que usar sim. Grande Cauê, bem-vindo. Fala, Bertalha, obrigado. Prazer, obrigado por convite de participar. Eu adoro falar de network design e agora com esse time de feras, muito mais. Então, bom ouvir aí de todo o time que está, todo o pessoal que está olhando para a gente também aqui e queremos debater esse assunto tão interessante. E eu gosto de falar uma coisa aqui, viu, Cauê? É um time de feras e é um time que está trabalhando em projetos, né? Não é academia aqui, não é só discurso, não. É projeto, é implantação, é fazer as coisas acontecerem. Não é, Dom Paulo Tavares? Muito bem-vindo. Boa noite, Bertaglia. Boa noite, todo mundo. Tudo bem? Um prazer estar aqui de volta com vocês. E vamos lá, mão na massa, né? Começamos com as perguntas, em breve. É isso aí. Daqui a pouquinho a gente começa com as perguntas. As pessoas estão chegando. Deixa eu ver quem já está aqui na nossa prosa. Olha só, vamos ver quanta gente. Eu vou começar aqui pelo boa noite do Elcio, que já falou boa noite dele, o Paulo Tavares, o grande Paulo Bertalha, que sou eu, né? O Paulo, olha aqui, eu sempre confundo, porque tem um outro Paulo Tavares de Jundiaí, né? Que está sempre presente quem é, aqui. Bertaglia, Grande Paulo porque esse Tavares. não sou eu, tá? Legal, Paulo Tavares, sempre presente Abraço, aqui com Paulo. a gente. Aqui nós temos a Dorothy Ster, né? Boa noite. Diga de onde você está falando. Grande Moacir Caligares, legal demais. Quem está no LinkedIn participando, né? Dá lá uma repostagem, faz uma repostagem. Nós temos aqui o Jorge Luiz também, sempre presente aqui na nossa Prosa com Bertalha. É bacana demais. O Jorge que está lá em Itapevi. Bacana, Jorge. O Gabriel, o Rigato de Indaiatuba. Olha só, gente, Pedro Ferreira Queimado, lá de Portugal. Nossa, deve ser meia-noite em Portugal essa hora aqui, né? Mas ele está aqui presente, participando conosco. E aqui fica o convite, viu, pessoal? Nós vamos ter na semana que vem, dia 24, né, no período da manhã, um evento juntando o CSCMP de Portugal e do Brasil, né, para nós falarmos de alguns casos aí, tá certo, Elcio? Dia 25, Bertaglia, 25. Dia 25, perdão, dia 25, tá? Dia 25 às 8 Vamos da manhã. refrasear aqui, dia 25, quarta-feira de manhã, tá bom? Se vocês quiserem participar, inclusive lá no LinkedIn, tem os links, os endereços e tudo mais, bacana demais essa participação. Aqui nós temos ainda o Guldemar, lá de Campinas. Quem mais nós temos aqui?
o Bruno que está lá no LinkedIn. Bruno, dá uma repostagem aí para a gente, Bruno, que está lá em Mogi das Cruzes. Eu estive em Mogi das Cruzes quarta-feira passada para dar uma palestra aí, viu, o Bruno? O Matheus também presente aqui, também de Mogi das Cruzes, olha que legal, né? Bacana demais. Quem mais que nós temos aqui? Matheus Lanes, né? Matheus Lanes já apareceu por aqui. Jorge, uma vez mais, seguindo aí. Bom, gente, se inscreva. Quem não está inscrito no canal, já se inscreva aí no canal para nós evoluirmos. Aí vocês devem estar pensando, poxa vida, mas quem são essas pessoas que estão aí para participar da Prosa com o Bertalha, né? Então, obrigado, Matheus, legal demais, né? Bacana demais. Então, vamos lá. Eu queria compartilhar com vocês a nossa prosa aqui, né? Com um pequeno vídeo, um vídeo bem curtinho para vocês verem, porque daqui a pouquinho nós vamos explorar o conhecimento dessas pessoas fantásticas, dessas feras que estão aí. Vamos lá? Bem-vinda, bem-vindo à nossa live de hoje sobre Supply Chain Network Design, como construir malhas inteligentes e ágeis. E eu tenho o prazer de receber aqui na prosa o Cauê Guazelli, ele que é PhD em Supply Chain pela USP, vencedor do Prêmio Abetes 2018, fundador da Info e professor convidado da Fundação Dom Cabral, referência em Supply Chain Network Design, alia pesquisa e prática, liderando projetos estratégicos que otimizam malhas logísticas com inteligência, inovação, modelagem, matemática e tomada de decisão eficiente. E recebo ainda o amigo Elcio Grácia, ele que é vice-presidente de eventos do CSCMP Roundtable Brasil e CEO da Nazar Systems, com um histórico fantástico em empresas como Nestlé, Martin Brower, McDonald's e Harvey Global Solutions. Por quase 2 décadas atuou no Supply Chain Council, responsável pela criação do Score Model, um fantástico modelo de referência para processos de supply chain. E tenho ainda o privilégio de receber o Narciso Fontana, ele que é engenheiro mecânico com mais de 30 anos em logística, atuando na Bosch e como consultor, especialista em embalagens, intralogística, processos inbound e outbound, governança de centros de distribuição, 5S, SAP, ERP, EWM e Lean. Liderou projetos com bons ganhos em custos e em eficiência operacional em toda a América Latina. E recebo ainda o meu amigo Paulo Tavares, ele que é consultor internacional em supply chain com mais de 18 anos de experiência em projetos globais. Atuou em empresas como Robert Bosch, Natura, ThyssenKrupp e Horbiger. Especialista em logística, planejamento de demanda, Lean Six Sigma e gestão ágil, lidera transformações end-to-end com foco em eficiência, inovação e desenvolvimento de equipes. Sejam todos muito bem-vindos à Prosa com Bertalha. Uau, que fantástico, quantas feras, mais gente chegando, mais gente comentando, deixa eu ver quem está aqui, Voné de Assad, lá de Barueri, vizinho do Elcio, temos aqui o Essig, o Carlos Essig também, lá de Santana de Parnaíba, bacana, legal, aqui o Pedro informando a gente, né, que tem 85 inscritos para assistir o evento da próxima semana, dia 25, quarta-feira de manhã. Estamos aqui, então, agora, já à beirinha de fazer as perguntas para as pessoas, convidem os amigos, nós temos muitas pessoas participando aqui da nossa prosa e, portanto, já está na hora de... E aí, Cauê, assustou com a coruja ou não? Eu estava vendo, estava preparando. Essa coruja é a nossa paixão aí, significa sabedoria, ela está sempre presente aqui na nossa prosa. Eu queria começar a prosa aqui fazendo uma pergunta para o Elcio. Elcio, o que define uma malha logística como inteligente e ágil? Isso é difícil, hein? Essa é difícil, e é difícil responder e é difícil conseguir uma malha logística inteligente e ágil, né? Porque precisa de muita coisa. Eu acho que, em primeiro lugar, você precisa ter uma estrutura de rede otimizada. Localização estratégica de CDs, dos hubs, dos pontos de atendimento, com base em análise de custo e de serviço.
Depois você precisa ter também um alinhamento com o comportamento do cliente, adaptar os processos logísticos, as segmentações, a forma de se comportar de cada cliente. Você tem que ter visibilidade em tempo real, acompanhar de ponta a ponta, né? Toda a jornada de estoque, de pedido, de transporte, para medir desempenho, para poder tomar ação quando tiver exceção. Muita flexibilidade operacional, né? Para se adaptar rapidamente à variação de demanda, mudança de rota, mudança de mix de produto. Muita colaboração com parceiros, né? Usar o CPFR, o Collaborative Planning, Forecasting and Replenishment, para alinhar planejamento, revisão, previsão e reposição. Com tudo isso, você consegue responder mais rapidamente a exceções, e para isso você tem que ter integração de sistemas, né? O seu ERP, o seu WMS, o seu TMS, as tecnologias emergentes, Internet das Coisas, RFID, todas sincronizadas, e uma capacidade analítica avançada, usando Big Data, usando inteligência artificial para previsões, identificação de padrões, suporte de decisão. O comecinho é isso aí. Bacana, Elcio. Alguém quer complementar? O Elcio, fiquem à vontade. Eu queria fazer uma complementação. Quando eu estava falando, o que eu senti, me veio muito na cabeça, conectando muito dos elos que o Elcio está falando, é que a gente está falando muitas vezes em aspectos de planejamento estratégico, então a gente está olhando lá no longo prazo, mas aí o que o Elcio está trazendo é como que a gente traz isso para a operação. Então você tem que ter muito planejamento, então você tem que ter, já pensar em todas as variedades, então tem demanda, de repente subiu o combustível, então de repente uma estrada parou, e aí isso faz parte dessa malha logística. Você pensa no macro, você pensa no estratégico, mas você tem que organizar toda a sua estrutura para chegar no tático e no operacional e conseguir adaptar, né? Então você é ágil também pensando em adaptação e não só em rapidez de entrega, por exemplo. Bacana. E completando também aí, viu, pessoal, é assim, né? É uma ferramenta viva. Não adianta simplesmente, implantei, agora tá beleza. Daqui 5, 10 anos eu vou ver isso de novo. Não, a todo momento você tem que ficar atento, né? Exatamente, Narciso, perfeito o raciocínio aí. Mais pessoas chegando aqui, tem um LinkedIn user, eu não sei quem é, então, por favor, se você puder escrever seu nome, ficamos devendo essa. O LinkedIn às vezes faz isso, viu, amigo? Você é de Valinhos, meu vizinho aqui, né? Então, vamos lá. E tem também aqui o Ricardo Silva, né? Um grande prazer ver o Narciso, já trabalhamos juntos na época da Bosch e da Seva, excelente profissional, bacana demais, e olha quem chega aqui. Valeu, Ricardo. Bacana, Narciso. O futuro proseador, Wagner Cabrini, baita experiência também, uma pessoa fantástica, com muito conhecimento de supply chain, né? Pessoas chegando aqui à prosa com o Bertalha para poder... E o Wagner pode fazer perguntas, fique à vontade. Aliás, todos podem fazer perguntas, esse é o nosso grande objetivo aqui. O Cauê, quais critérios e variáveis são indispensáveis no desenho aí da rede logística quando nós falamos de malha? Olha, Bertalha, quando a gente pensa em critério, basicamente são os elementos que a gente vai levar em consideração para a tomada de decisão, né? Então, muitas vezes, quando a gente vai pensar, estruturar um problema, a gente vai falar quais são os critérios, os objetivos que a gente quer enxergar. E aí, claro, o objetivo principal, quando a gente está fazendo network design, o que a gente está falando? Custo, custo, custo. Mas tem uma série de outros critérios que a gente vai trazer além do custo. Então, a gente tem o tempo de atendimento, né, a proximidade do cliente e a prontidão para atender esse cliente. Mas também, muitas vezes, a gente vai falar de receita e de margem, porque às vezes a gente não quer só minimizar custo, a gente quer maximizar a receita e tem outras decisões. Então, eu diria que esses critérios são os que muitas vezes são concorrentes e que são levados em consideração nesse processo, né? Custo, SLA, né, o nível de serviço em geral, mas muitas vezes ser tratado em lead time, pegada de carbono também, então como é que a gente como a gente consegue calcular emissão de carbono equivalente, então toda a questão do SG associada aos critérios. E para fechar, e as variáveis? A gente tem que pensar em quais são as variáveis que estão na nossa mão e quais são as variáveis que influenciam o sistema, mas que a gente tem que se sujeitar para a gente conseguir equilibrar as decisões de alocação de fluxos, de alocação de recursos das instalações, de localização e quantidade das instalações e
como atender às variáveis restritas, né? Demanda, questões operacionais, para a gente conseguir orquestrar todo esse problema super complexo que é o desenho de malha. Posso comentar um negócio aqui, Bertaglia, complementando o que o Cauê colocou? Pode Quando a sim, gente claro, pensa fique no à vontade. trabalho de desenho de malha, né, e embora existam, quando a gente olha para uma cadeia de suprimentos completa, nós observamos que ao longo dos anos a complexidade, o número de pontos que nós temos que analisar, ele vem crescendo substancialmente. E muitas das vezes o cliente ele tem dificuldades em enxergar até o cenário atual, né? Quais são as métricas, né? O que eu quero, olhando, porque quando eu desenho uma malha e a gente faz um network design, nós não vamos desenhar uma malha que vai atender apenas o ano que vem. Essa malha ela tem que durar por alguns anos e ela tem que ser rentável e flexível e adaptável ao longo desses anos para que a gente possa ir incrementando e trabalhando o desenvolvimento dessa cadeia de abastecimento. E muitos clientes, eles começam a patinar, né? Muitas empresas começam a patinar quando a gente faz algumas perguntas simples. Por exemplo, o que você quer para daqui a 5 anos? E é muito difícil na complexidade do mundo atual, nos modelos de negócio que nós temos atualmente, com omnichannel, com canais digitais, com toda essa velocidade de informação e a mudança do padrão de consumo dos nossos consumidores, das pessoas que usam os produtos, né, dessa malha, eles acabam trazendo necessidades de adaptação e de flexibilidade que muitas vezes elas são difíceis de se mensurar e são difíceis de se, como eu digo, de se quantificar. Quando você olha para um canal business to business, você tem um comportamento, ou quando você vai para um business to customer, um B2C, você tem um comportamento diferenciado e, de repente, players, né, concorrentes e movimentações de mercado podem alterar o seu padrão de consumo e, consequentemente, o seu padrão de distribuição num tempo muito rápido. E isso faz com que esses critérios que o Cauê trouxe, eles sejam critérios que eles exigem um aprofundamento muito grande, né, e um cuidado muito grande em todo esforço para montagem, para modelagem e para a organização de todas essas informações para a tomada de decisão final. E a pergunta que fica é, para onde eu quero ir no futuro? Né? Qual deve ser o meu negócio no futuro? Isso é terrivelmente difícil de se responder com números e dados. Muitas empresas, em nível estratégico, não têm essa resposta. Ô Paulo, sabe que você trazendo isso, me veio muito uma grande dificuldade que eu sinto nos projetos, ou o primeiro desafio dos projetos é você entender exatamente qual é a visão do cliente, porque muitas vezes ele não sabe quais são os critérios que ele quer, qual é o objetivo que ele quer para esse projeto. Muitas vezes você tem que construir junto, então um negócio que às vezes está latente aqui, mas o cliente está na operação e ele não sabe, muitas vezes ele fala assim, eu quero melhorar a operação, eu sei que alguma coisa está errada, eu quero melhorar, mas exato. O quê? Como é que você traz isso? Então a gente tem que trazer o cliente, pensar junto para estruturadamente conseguir definir e delimitar esses critérios. E é engraçado esse processo de cocriação, Cauê, porque assim, muitas das vezes o cliente ele começou pequeno e ele é competente, e ele veio crescendo, só que ele, nesse crescimento, ele começou a projetar a empresa só para entregar, e esse foco na entrega no curto prazo tira a capacidade de visão a longo prazo, por isso ele não tem essas respostas. E é muito legal, durante o projeto de construção, aquele momento, uau, eu tenho tudo isso, nossa, minha malha é desse jeito, nossa, que legal, eu não tinha observado aquele critério, nossa, olha as características desse mercado. Mas isso é importante para dar robustez, né, no trabalho e nesse processo de transformação. Perfeito, perfeito. Eu vou acelerar um pouquinho aqui, porque já temos perguntas da plateia, hein? Opa. Então, eu queria perguntar para o Narciso. Narciso, como o design da rede pode se tornar um diferencial competitivo real, na veia, da forma como o Elcio, o Cauê, o Paulo estão comentando aí, porque é isso que vive, né? Esse é o sangue, né, que corre na veia das empresas, né, Narciso? Boa pergunta, Bertaglia. Assim, é um pouco de tudo isso que eles já falaram aqui, né? Dos processos, da estabilidade, de onde você está, o que você precisa fazer, mas ainda, qual que é a expectativa para um projeto como esse? A gente tem o quê? Satisfação do cliente, velocidade na entrega,
Com isso, a gente consegue fazer com que o material flua mais rápido. A gente tem muitas empresas aqui que trabalham com entregas AM e PM. Então, eu peço de manhã, entrega à tarde, pega à tarde, entrega de manhã. Então, assim, a malha de distribuição tem que estar muito bem desenhada e muito bem definida para que isso aconteça. Outros fatores importantes para esse processo, custos logísticos. Eles têm que ser mensurados e têm que trazer benefício para quem está fazendo um processo como esse, né? Lógico, o cliente, no final da linha, ele está querendo o quê? Ele está querendo um nível de serviço, uma confiabilidade na entrega do seu produto, para que ele receba isso de uma forma correta, sem desvios. O cliente, na verdade, ele não quer ter reclamação, não quer ter problema. Ele pediu, quer receber, né? Com a época com a pandemia e tudo mais, deu um boom muito grande nessas entregas das malhas. E o que o pessoal quer? É o mesmo jeito de eu ir para a loja e comprar um produto, eles querem comprar online e receber online também, né? Além de tudo isso. De novo, falando de flexibilidade, benefícios tributários, que a gente pode falar um pouco aí. Então, dependendo de aonde eu estiver e aonde eu definir a minha malha, os benefícios tributários podem ajudar muito dentro do processo. Podem ser um fator chave para você decidir ou por um local ou por outro local. Otimização de estoque, uma coisa importante que a gente costuma mensurar e falar bastante para os clientes, né? Como é que está a sua assertividade do planejamento, do S&OP? Está bem definido? Você aumentando o seu número de CDs para distribuição, como é que você vai planejar todos esses estoques? Então, esses são todos fatores que eles agregam valor no processo aí e dá esse diferencial para o cliente, para esse projeto. Não sei se o pessoal quer comentar mais alguma coisa. Narciso, você pôs um ponto muito importante, que é o nosso trabalho pós-malha. Porque o trabalho de design de malha, ele vai te dar um cenário ideal para o futuro. Só que existe um caminho entre o cenário atual e o cenário ideal que nós vamos ter que percorrer, faseado, controlado, planejado, para conseguir atender todas as premissas e todos aqueles pontos que foram mapeados dentro desses cenários, para que a minha execução no futuro ela seja uma execução de excelência. E aí entra tudo o que você falou, o planejamento, o S&OP, as capacidades, a fábrica, o transporte, o dimensionamento dos CDs, porque não é simplesmente localização, eu preciso dimensionar o CD, eu preciso colocar ali o perfil técnico de operação desse CD com inbound, armazenagem, outbound, enfim, de maneira, né, planejada e estruturada. Então existe um pós-design para ser trabalhado, né? E só completando a pergunta anterior que o Bertaglia fez para o Cauê aí, uma coisa que os clientes, eles ficam assim, super atentos e não sabem o que acontece quando a gente pede as informações. Olha, preciso da informação do Master Data, preciso da informação da sua malha. Nossa, não tenho isso da forma como vocês querem. Aí eles começam a perceber o quanto eles têm que melhorar para o processo. Bacana, legal. Legal demais. O senhor quer comentar alguma coisa? Não, só dizer em resumo o que o Paulo Tavares está dizendo. O desenho de malha é um trabalho muito estratégico e tem que levar, como o Cauê comentou agora há pouco, em consideração como você vai executar isso. Então, essa outra etapa que o Paulo estava falando é exatamente transformar aquela estratégia num plano executável. Bacana. E tem um ponto interessante aí, recapitulando tudo que vocês falaram. Nós tocamos aqui em dados, falamos de estratégia, falamos de cliente, de satisfação do cliente, e tem um outro ponto que é importante, que é a parte de tributos, né? E nós temos aí à nossa frente aí um farolete que é a reforma tributária, né? Então, que seguramente afeta todo um trabalho que nós fazemos em cima de revisão de malha. Aliás, tem um outro ponto interessante que a gente bate na tecla aqui, em outras passagens com o Elcio e com o Paulo, a gente falou sobre isso, revisão de malha não dá mais para fazer a cada 10 anos, como as empresas faziam, porque tem outros elementos aí no meio que precisam ser explorados, precisam ser trabalhados. E eu queria perguntar para o Paulo o seguinte, como adaptar a malha às diferenças regionais e regulatórias, e já trazendo, Paulo, se possível, uma abordagem com relação a tributos, apesar de que o Narciso já tocou en passant nesse tema. Bom, Paulo, quando a gente pensa num trabalho de adaptação de malha,
Eu costumo comentar nos nossos projetos para os nossos clientes, todo trabalho tem que começar do começo. Então, qual é o começo de tudo isso? Eu trabalhar um mapeamento. Esse mapeamento, ele não é um simples mapeamento de fluxo de valor que a gente aprendeu lá no Lean. A gente precisa fazer um mapeamento a nível de negócio. Então, entender quais são as questões necessárias pelo meu negócio, né? O que eu estou falando de business model, o modelo de operação da minha empresa, como funciona a venda, o ciclo de pedido, como é a entrega para o meu cliente, como é o fluxo de abastecimento, o meu fluxo de compras, ciclo de pedido de compras e de vendas, trabalhar o mapeamento das legislações locais, trabalhar o mapeamento dos meus tributos, dos meus benefícios, quais são as preferências regionais do projeto, quais são as preferências estratégicas da empresa, né? O quanto a empresa está disposta a investir em patrimônio, em imobilizado, ou flexibilizar, né? Trocar CAPEX por OPEX, né? E todas essas questões que vão permear e me permitir trabalhar a formulação desses cenários. O segundo ponto é construir referências. Né? Eu tenho que ter algumas referências para guiar o meu estudo. Eu não posso soltar um estudo ao vento, né? Eu preciso ter algumas premissas, um pouco de guidance, para eu trabalhar esses meus cenários. E como eu monto esses guidances, né? Como eu monto essas referências? Primeiro, eu preciso entender quais são as expectativas e os pontos de restrição do meu negócio. Então, por exemplo, é possível tirar as fábricas de lugar na minha análise? Sim ou não? É possível colocar CDs? Sim ou não? E aí a gente vai formando esses cenários, criando, né, e focando nos modelos estratégicos de operação para tomar a primeira camada de decisão. Depois a gente roda uma segunda camada de detalhamento, de decisão, onde a gente vai explorar um pouco mais a fundo esses primeiros modelos, até chegar no modelo ideal. E aí, respondendo uma das primeiras perguntas que tem uma conexão muito importante com isso, é a seguinte: como eu faço para tomar a minha decisão? Eu não vou decidir pelo melhor custo, eu não vou decidir só pelo menor tempo de entrega, eu não posso pegar apenas um critério como fator de decisão. Mas aí entra a inteligência que o Cauê trouxe para nós, que é o equilíbrio de todas essas variáveis, as que eu controlo e as que eu não controlo, para uma tomada de decisão com base em cenários. Né? E esses cenários, eles vão ter algumas respostas. Um deles que a gente gosta muito de recomendar é o True North. Se não existisse benefício fiscal nenhum, qual seria o cenário perfeito para a minha operação e quais seriam os modelos de operação desse cenário perfeito? O que é um modelo de operação? Trabalhar com CD, trabalhar com cross-docking, trabalhar com shipping point, enfim. Aí a nossa criatividade ela pode navegar um pouco. Mas as próximas respostas, e aí tem a ver com o que o Elcio trouxe, e se o cenário mudar? Qual é a tendência, né? Se eu tiver esse tipo de mudança, para onde aponta o meu cenário ideal? E se eu tiver outro tipo de mudança, para onde aponta meu cenário ideal? E quais tipos? Dólar, tributação, benefícios. Um benefício pode cair, um outro benefício pode surgir, o meu concorrente pode estar melhor posicionado. Então, é isso, essas premissas, né, e esse exercício mental de conseguir entender e enxergar essas variáveis vai permitir que, com muito mais eficiência, eu consiga fazer a revisão periódica desses cenários e tomar decisões. E aí entra um ponto que o Narciso comentou. Dependendo do tipo de estratégia, eu consigo ser um pouco mais flexível e me adaptar mais rapidamente a essas decisões. Exemplo, se eu construir um CD no Nordeste, eu não consigo simplesmente desligar a chave e sair de lá. Se eu trabalhar com um operador logístico no Nordeste, eu consigo simplesmente encerrar o meu contrato e contratar uma operação em outro lugar, sem tanto prejuízo, sem tanto esforço. Claro que existe um esforço de mudança, mas a flexibilidade acaba sendo muito maior nesse segundo momento, tá? Então, esse é o ponto. Como nós vamos conseguir amarrar e trabalhar todas essas métricas, essas restrições para conseguir manobrar nessa volatilidade toda que nós enfrentamos no mercado nos últimos anos. Bacana, fantástico. Algum comentário sobre esse ponto que o Paulo trouxe aí? Sabe um ponto que eu queria complementar com o comentário do Paulo? Quando o Paulo falou do True North, né? Então, muitas vezes assim, a gente está buscando no modelo matemático, a gente está buscando encontrar uma solução se não houvessem essas peculiaridades regionais e regulatórias.
E aí depois o que a gente acaba fazendo é a gente vai entrando cada vez mais num nível mais detalhado. Então, a questão tributária pode ser uma. Então, você vai direcionar uma localização, uma configuração, e depois você vai adequar essa configuração em função desses outros complementos. Se você pensar em termos de oferta e oferta de instalações, você tem uma série de regiões que elas estão bem localizadas, que elas poderiam estar aqui num centroide, num centro geográfico que vai abastecer bem uma certa cadeia, mas você não tem infraestrutura suficiente adequada, você não tem mão de obra qualificada, você não tem disponibilidade de galpões, então, ou eventualmente você tem, só que é um custo diferente do que você modelou, porque você vai modelar primeiro um direcionamento macro. Aí você vai dar um duplo clique e você vai falar, opa, o modelo me mandou abrir uma instalação no meio da Praça da Sé. Tá bom, opa, vamos adequar isso, porque a gente tem que adequar a realidade ao modelo. Então, o modelo vai... Os ajustes finos, né, Cauê? Exatamente, e a gente vai adequar para conseguir representar as realidades de cada região, de cada operação. Maravilha, muito bom. Eu só queria colocar aqui, porque é uma pessoa, porque eu tenho... entre todas que estão presentes aqui, mas uma profunda admiração, repetir aqui o Marcos Isaac, né? É um baluarte aí do supply chain no Brasil, né? Sempre trabalhou com isso, conhece muito essa parte de planejamento, principalmente. Marcos, obrigado pela sua participação e pelo seu comentário aqui na Prosa com o Bertalha. E nós temos algumas perguntas, eu queria explorar, tem uma pergunta do Wagner Cabrini aqui, que é bastante interessante, né? Ela não foge, mas como nós estamos falando muito nessa situação de veículos elétricos, tal, como é que a gente enxerga isso dentro da perspectiva dos projetos da malha e distribuição? Quem pega essa? Eu posso pegar. Vamos lá, Cauê. Dou a palavra. Sabe que quando a gente tem falado de veículos elétricos, principalmente o que a gente está falando é do last mile, né? Porque o veículo elétrico, ainda a grande limitação do veículo elétrico é a autonomia de quilometragem. Então, basicamente, o que você tem que planejar é nessa distribuição. Então, basicamente, a gente vai levar em consideração o veículo elétrico em termos de custo. Então, ok, o custo fixo vai ter um potencial muito maior, mas o custo variável muito menor, o custo variável por quilômetro, e autonomia. Então, você tem que adaptar a sua operação, e aí, com isso, você vai ter que ter diferente quantidade de pontos de transbordo ou pontos de recarga. Então, você tem que pensar em todos os requisitos associados a essa operação específica do veículo elétrico e adequar a malha a essa operação, mas que vai estar retratada principalmente na necessidade de mais pontos para você aproximar a saída dos veículos aos pontos de demanda e explorar essa relação entre custo fixo e variável, que a gente sabe que é fundamental para a tomada de decisão depois de quantas instalações eu vou ter. Porque com um custo fixo maior do veículo, mas menor do variável, talvez eu vou mudar essa relação de necessidade e proximidade também da demanda. Sem esquecer de incluir, né, Cauê? Muda muito o custo fixo versus variável e tem um impacto muito grande na pegada de carbono também, que você mencionou agora há pouco. Sim. Perfeito. Legal demais. Tem uma outra pergunta aqui, que é do Matheus, né? E quais são as principais tecnologias que vocês utilizam para otimização de malha, né? Eu sou do tempo que a gente usava o Excel, hoje a gente não usa mais o Excel, certo? Opa, então eu sou mais antigo que você, que eu fazia no papel, no mapa quadriculado à mão. Também, né? o eixo o X e o Y aqui embaixo, e vai plotando os negócios lá em cima. O Excel estava longe para mim quando eu comecei a mexer com isso. Mas não, legal. Deixa eu falar de tecnologia, gente, é melhor. A gente... Cauê, vende seu peixe aí, Cauê. Vamos lá. Eu, como até foi apresentado, eu sou sócio fundador da NPO, né? A gente desenvolve soluções de software para, principalmente, carro-chefe e desenho de malha, né? Então, as principais tecnologias que a gente utiliza são os próprios softwares da NPO, o Fox e o Optimial. São as duas soluções que a gente usa que vão fazer todo esse desenho
comecei a desenvolver ali no doutorado, toda essa tese. Então, o que a gente usa muito são algoritmos de otimização, de pesquisa operacional, aquilo que todo engenheiro de produção viu alguma vez na vida, né? E aí a gente traz isso para a ponta do conhecimento. E aí, isso é o que a gente usa, e isso é que está muito difundido no mercado. Mas, e a deixa para o próximo passo, né? A provocação, até no doutorado também já comecei a estudar um pouco isso, já é a inteligência artificial. Então, no doutorado, estudei redes neurais para entender o padrão, como é que as redes logísticas eficientes funcionam para a gente trazer essa decisão também para ajudar a pesquisa operacional e a otimização. Então, esse é Legal. O presente e o futuro. Legal. Eu gostaria de complementar com um ponto muito importante, e aí aproveitando que você mesmo colocou, Cauê, só a tecnologia, Matheus, não resolve, tá? Você precisa ter a capacidade técnica e intelectual do seu time, me permito usar essa palavra, e essa capacidade, ela depende também um pouco de experiência, de conhecimento e formação, para que você consiga levantar os dados corretamente, com qualidade adequada, com todos os detalhamentos adequados para conseguir imputar na ferramenta e ter um bom resultado. Tá? E essa inteligência, né, conhecendo o Cauê já de um bom tempo, né, de alguns projetos, é uma inteligência que ela faz o diferencial na hora de entrega desse projeto com essa ferramenta. E legal, só complementando, a gente falou muito do software de desenvolvimento, né, de como fazer a malha e distribuir a malha, mas tem outros softwares e outras tecnologias que a gente pode usar também, por exemplo, o TMS, o WMS, RFID, IoT, que a gente já falou, torres de controle. Então, são todas ferramentas que conseguem munir de informação esses softwares, né, para que eles consigam fazer exatamente a distribuição de malha. Então, assim, é uma união de ferramentas e tecnologia que ajudam no processo de distribuição. Ponto importante, viu, Narciso? Porque em situações onde a gente tem operações que eles não possuem esse tipo de tecnologia na operação, coleta de dados fica sofrida. Exato. Muito sofrida. Não, e aqui vale muito aqueles pilares, né, que a gente sempre comenta, já é um padrãozão, né, no mundo corporativo, que é a estratégia, o processo, a tecnologia, as pessoas, né? Então, nós estamos vivenciando projetos conjuntos aqui, onde a gente trabalha tudo isso, né? Ou seja, a ferramenta, como disse Cauê e Paulo, ela é um suporte a todo esse processo, mas todo o conhecimento de como faz, né? E mais, eu vou mais longe ainda, né? Ou seja, você tem que ter qualidade de dados, né? E dados, como disse o Narciso anteriormente, né? Tem que ser dados confiáveis, porque o que você jogar na ferramenta, né? A ferramenta vai, como disse o Cauê, né? Ele vai colocar o seu centro de distribuição lá na Praça da Sé, não é isso? Ou a própria fábrica na Praça da Sé. Então, realmente é um conjunto de coisas, né, que precisam se somar, e eu acredito que isso é extremamente importante. Nós temos mais perguntas, eu queria vir aqui, deixe-me olhar. O grande Moacir. O grande Moacir faz uma pergunta aqui sobre malhas inteligentes que exigem, é uma afirmação dele, exigem avaliação contínua e reconfiguração. Quais variáveis obrigam a ditas revisões e reconfigurações? E eu acho muito bacana essa pergunta do Moacir, porque ela está muito alinhada àquilo que eu falei anteriormente. Já foi a época em que você fazia um desenho de malha a cada 10 anos, né? Lógico que você tem que fazer, e é aí que encaixa a pergunta do Moacir, né? Como que você faz essas revisões, essas reconfigurações, à mercê das mudanças tributárias, à mercê da sua clientela, dos seus fornecedores, até do veículo elétrico que foi comentado e respondido aí pelo Cauê. Quem pega essa? Deixa eu acho que eu... Vai lá. Não, vai lá. Já foi falado a reforma tributária, né? Então, mexer o tributo, você tem que mexer na malha de alguma forma, mesmo que seja para continuar com a mesma, mas o equilíbrio pode estar mudando, né? Novas tecnologias, o veículo elétrico é uma delas, né? Ou você tem uma nova tecnologia de relacionamento com o seu cliente, você está fazendo planejamento colaborativo com ele, isso vai mudar um pouco o seu modelo de negócio. Então, qualquer nova tecnologia, qualquer mudança conceitual que mexa no modelo de negócio, você precisa rever a malha.
grandes flutuações de oferta e de demanda também são muito importantes nisso. Para falar, eu acho que as principais, eu não sei se eu deixei escapar alguma, Narciso. Não, o que eu queria comentar também, que eu falei lá no começo da nossa prosa aqui, né? Análise de malhas é uma ferramenta viva. A gente não pode esperar mais tanto tempo assim para avaliar, porque o mundo está muito dinâmico hoje. Então, você mudar, deixar um negócio fixado, né? Deixar um programa ou uma definição de malha fixada por um período muito longo, você acaba perdendo competitividade com seus concorrentes. Então, é importante que você esteja sempre antenado e fique sempre ligado. Olha, mudou alguma coisa, peraí. Lembra que a gente falou lá dos indicadores, dos sistemas, tecnologia? Os KPIs são importantes para que a gente entenda como é que está a minha operação. E eles são os norteadores para falar, opa, está na hora de eu refazer uma análise aí. Então, não adianta só implementar e falar, perfeito, implementou, beleza, agora eu estou bem na fita, né? Não. Você tem que analisar e acompanhar isso diuturnamente para que você entenda que o seu material aí está realmente seguindo da forma correta. E aí o grande valor da tecnologia de hoje em dia, né? Do jeito que eu fazia no mapinha lá quadriculado, ou que o Paulo fazia no Excel, a gente, para fazer uma vez cada 10 anos, já era sofrido, né? Hoje, com a tecnologia que existe hoje, que o Cauê acabou de descrever, você pode rodar isso continuamente e dói muito menos, né? É muito menos trabalhoso para o ser humano fazer, porque a tecnologia te permite rodar isso várias vezes, né? Eu acho que essa é a beleza do que está sendo falado. E até hoje o mercado, uma boa parte do mercado já acostumou a internalizar esse processo, né? Então, quer dizer, você tem a empresa que estrutura uma área de network design e ela está ali anualmente fazendo essas revisões, está de olho nesses indicadores, está de olho no que a gente pensou de demanda futura, para onde está crescendo a demanda, como é a visão da empresa e como é que a gente atualiza continuamente. Então, até isso na própria empresa já está sendo muito mais dinâmico, né? Perfeito. Não, e é interessante isso que você falou, né, Cauê? É um ponto, eu às vezes me atrevo a dizer, ou seja, a gente está acostumado a tratar revisão de malha como um projeto, né? Ou seja, aquele projeto que acontece periodicamente há X anos. E eu me atrevo a dizer que a revisão de malha dentro da logística, e principalmente aquelas empresas que dependem muito da logística para atingir seu nível de serviço, sua receita, satisfação de cliente e tudo mais, deveria ser um processo, né? Processo onde você constantemente faz essa revisão dentro da empresa. A gente sabe que muitas vezes você faz o projeto e tá bom, ok, tem um resultado, é estanque e tudo mais. Mas não é assim que funciona, né? Até porque existe uma outra pergunta aqui, que é do Carlos Augusto Essig, que de certa forma vem em linha com o que eu estou falando, né? Como que vocês percebem a questão de integração de áreas e dos indicadores, né? Para quem não sabe aí o que é o OKR, né? É o Objectives and the Key Results, né? Ou seja, são os indicadores que são voltados para os objetivos da empresa, né? Então, hoje está muito convencional, inclusive aqui na prosa nós já temos prosas voltadas para a explicação do que é o OKR. Se você tiver um tempinho aí, digita OKR e você vai achar lá na prosa. Então, é um ponto interessante isso que nós estamos falando aqui. E quem que pega essa para responder para o Essig, para o Carlos, que está sempre presente, inclusive, aqui na nossa prosa? Muito obrigado pela pergunta, Carlos. Eu pego, primeiro vou mandar um abraço para o meu amigo Essig, muitos negócios em conjunto aqui. Eu acho que essa é uma boa provocação, porque retrata exatamente esse caráter do desenho de malha, né? Como é uma decisão estratégica, ela influencia muitas áreas. Então, quando a gente estiver pensando, então vou fazer um desenho de malha, esse não é um projeto da logística, ou um processo da logística. Esse é um processo da empresa inteira, que vai impactar todos os KPIs de toda a empresa, vai impactar o resultado de toda a empresa. Então, como você integra essas diferentes áreas? Você tem que trazer um projeto multifuncional e você tem que envolver todos esses stakeholders. Então, todo projeto que a gente está falando, a gente não está falando com o diretor de logística apenas. O diretor de logística, o diretor comercial
que vai ter muito a agregar nesse projeto também. Você vai ter o financeiro que vai olhar tudo, então você tem diversas áreas, você tem que entrar com o RH, porque você está mexendo com área, você está mexendo com malha, você está mexendo com o time, você está explorando e movimentando todo esse recurso de recursos humanos ao longo de toda a cadeia. Então, é fundamental a gente olhar esse projeto de forma mais holística, assim, né? Olhando para toda a empresa e não só para o nosso mundinho de operações e logística. Bacana, legal. Eu queria fazer uma conexão com isso que você colocou, o Cauê, e com a pergunta do ESIG, que o Bruno traz uma pergunta bastante parecida, mas eu acredito que a pergunta do Bruno ela seja muito mais vinculada a essa manutenção da gestão da malha logística, né? Ou seja, que KPIs a gente usa para entender se essa gestão da malha ela está sendo coerente e efetiva, né? Muito mais atendendo a perspectiva de processo do que propriamente a perspectiva das entregas e tudo mais. Ou seja, eu acho que o ponto aqui da pergunta, Cauê, Paulo, Elcio e o nosso querido Narciso. Quando é que eu preciso fazer uma revisão da minha malha logística? Quando é que eu transformo tudo isso num processo? Mais ou menos isso. Eu acho que jogando um pouco de palavras aqui para a nossa conversa. Posso começar? Pode. Bom, Bruno, quando a gente fala de KPIs, nós temos aí que desmistificar algumas coisas, né? A gente precisa pensar justamente para que serve o KPI. O KPI ele tem que ser útil, ele tem que levar você para uma tomada de decisão e ele tem que te dar uma temperatura, né? Um feedback de como está o andamento da sua operação. Então, vamos dividir isso em 2 momentos. Quando eu penso na gestão do transporte pós-projeto de malha, lá na definição do projeto existiram alguns KPIs que foram chave, né? E eles foram identificados a partir daquele mapeamento inicial que nós comentamos no começo da prosa. Então, dependendo das características do seu negócio, do que você quer para o seu estado futuro, o OTIF pode ser um indicador legal, custo logístico pode ser um indicador legal, custo de transporte pode ser um indicador, lead time, ocupação de ativo, ocupação de veículos, roteirização, enfim. Os indicadores, eles vão ser definidos justamente no momento que a gente está montando o baseline para fazer todo esse design, tá? E seguindo nessa linha, você vai acompanhando esses indicadores e a equipe vai fazendo a gestão do dia a dia do seu processo, as entregas, toda aquela parte bonita da logística de fazer acontecer. Em algum momento, esses indicadores vão começar a descolar do planejamento estratégico. Os resultados entregues, eles não vão ser mais tão competitivos ou talvez eles vão estar um pouquinho aquém do que deseja o business plan da empresa, né, o que desejam, né, os executivos, os acionistas, os donos. E aí, nesse momento onde a gente começa a perceber esse descolamento, essa mudança de comportamento da sua operação, é o momento de parar e repensar o seu processo, tá? E é justamente esse monitor, é como um médico de UTI, ele está ali sempre olhando ali os batimentos, está olhando a pressão arterial, e alguma coisa começa a desencaixar, ele tem que atuar. É a mesma coisa do nosso lado. Então, indicadores bem definidos, no levantamento, no design, vão ser os indicadores que vão te mostrar a hora de mudar o caminho e fazer o ajuste de rota, tá? Bacana, Paulo. Tem uma pergunta aqui que eu julguei extremamente interessante, que o João Paulo Lopes, o grande João Paulo, já fez prosa, inclusive, conosco aqui, ele coloca, porque é uma preocupação, realmente, quando nós desenvolvemos a malha, de onde é que nós vamos colocar o nosso centro de distribuição, o nosso armazém, a nossa fábrica, né? E aí ele pergunta o seguinte: os fundos de investimento imobiliário focados em galpões logísticos têm demonstrado interesse em ferramentas de definição de malhas de distribuição para avaliação de localização de imóveis? Eu acho que essa é uma pergunta mais para o Cauê, é isso, Cauê? Eu estou falando sim aqui porque eu estou me conectando completamente aqui. Sabe que eu já fiz algumas propostas e alguns estudos para alguns fundos, porque o que eles querem saber é justamente isso.
qual é o diferencial competitivo desse imóvel específico que eu estou pensando em investir ou que eu já tenho. E como que ele vai saber a responder essa pergunta, né? Muitas vezes quem está por trás do fundo imobiliário, ele sabe de construir galpão, mas ele não sabe de logística. E aí, o que ele está interessado é justamente em aprender logística para saber o quanto ele é capaz de agregar valor à cadeia de cada um dos potenciais clientes que ele vai, para quem ele vai alugar esse galpão. Então, já fiz esse estudo, a gente mantém uma atualização, inclusive indicadores, para a gente conseguir dar esse insight, né? Então, quanto que agrega ao estar mais próximo da Praça da Sé possível? É claro que aí o galpão vai ficar mais caro, você vai conseguir alugar por um valor maior, e aí você está maximizando o negócio desses investidores de fundos imobiliários. Faz todo sentido, é um ótimo insight, João. Bacana, bacana. Grande JP. Né? O Wagner Cabrini, ele faz uma outra pergunta aqui que eu acho bastante pertinente. A última para hoje. Fica tranquilo, Wagner. Se tiver mais perguntas aí, nós vamos ter algum tempo ainda. Como a otimização da malha de distribuição... Aliás, pessoal, eu não avisei vocês. Eu leio as perguntas aqui porque nós também estamos no Spotify. Tá? Estamos no Spotify, o Paulo Bertalli precisa de um puxãozinho de orelha, porque ele não está divulgando o Spotify. Então, mais de 650 prosas estão lá no Spotify, tanto as gravadas quanto as lives. Como a otimização da malha de distribuição pode impactar a experiência do consumidor e a competitividade do varejo cada vez mais digital? Quem pega essa? Deixa eu começar. Pergunta, hein? Ótima pergunta. Deixa eu começar. Veja, eu já falei algumas vezes em outras prosas, né, que você gerir a cadeia de abastecimento é um exercício de equilibrar nível de serviço com o custo de servir. Né? Então, o que é nível de serviço? Uma combinação de confiabilidade, responsividade e agilidade. Então, o que o teu cliente quer? Ele quer OTIF? Ele quer lead time? Ou ele quer flexibilidade? E o que o teu acionista quer? Ele quer menor OPEX ou quer menor CAPEX? São os ativos ou é o custo da operação? O equilíbrio dessas duas coisas é o que você procura em qualquer tarefa, em qualquer processo de gestão da cadeia de abastecimento. Desenho de malha é uma das tarefas mais estratégicas que você tem. Você está buscando exatamente isso. Então, entender o que esse cliente do comércio eletrônico está buscando, talvez seja muito mais lead time, né, menor do que confiabilidade, não sei quanto de flexibilidade ele está demandando, enfim, e quanto ele está disposto a pagar. Na hora que você, a tua área comercial, traduz isso para dentro da empresa, né? Esse é o nível de serviço que o meu consumidor deseja. É por isso aqui que ele compra da gente e não do concorrente, né? E você vai trazer do acionista qual é o custo que ele está disposto, qual é o dinheiro que ele está disposto a colocar naquele negócio para atender esse nível de serviço. Você vai imputar isso, são os grandes inputs estratégicos que você vai colocar no começo do processo de desenho de malha. E vai derivar também os seus KPIs daí, para acompanhar se aquela nova malha está performando de acordo com aquele requerimento. Então, no e-commerce, a última milha tem um peso muito maior, ok? Mas isso é detalhe já. O estratégico é equilibrar nível de serviço com custo de servir. Se é na longa distância, na curta, é mais CD, é mais ponto de transbordo. Isso é detalhe da execução do processo. Maravilha, muito bom. Alguém quer adicionar mais alguma coisa sobre o que o Elcio comentou? Impossível agregar mais. Perfeito. Eu tenho uma pergunta que me chegou aqui pelo WhatsApp, né? Eu não vou fazer um cut and paste, mas deixa eu colocar, como é que eu vou colocar? Como incorporar resiliência sem perder competitividade? Mais ou menos isso. Essa é uma pergunta, inclusive, que estava direcionada para o Narciso.
Isso, Aí exatamente. apareceu aqui no meu WhatsApp de uma forma diferente, eu fiz uma adaptação aqui, Narciso. Vamos lá? Boa, boa. Vamos lá, vamos lá. Então, assim, você tem que segmentar, né, diversificar a sua rede, para que você tenha distribuição em vários pontos. Então, assim, evitar a concentração tudo em um local só, para que você tenha mais a resiliência, né, e ter competitividade nas entregas dos produtos. CDs distribuídos ou estoques distribuídos em locais diferentes, balanceamento de risco logístico, voltado ainda para a parte tributária, cenários, simulações, isso tudo tem que estar muito em análise com o processo. Por exemplo, nas greves dos caminhoneiros, como é que foi a distribuição? Como é que você faz a distribuição nas greves? Como é que você faz, por exemplo, quebrou um transporte no Last Mile? Estava para você entregar isso em um dia, ou sei lá, em 4 horas, quebrou o caminhão, teve rompimento aí de entrega, né? Estoques, pulmões estratégicos, onde você vai colocar esses pulmões, como é que você vai trabalhar com isso. Outro ponto muito importante para ter resiliência aí, parceiros logísticos. Se você tem parceiros logísticos para fazer a distribuição e a last mile, ele vai conseguir entregar para você, isso é muito importante. Tecnologia, a gente já comentou, né, do TMS, o WMS, RFID, as torres de controle, para você monitorar e saber aonde está a sua mercadoria. O quanto mais próximo do cliente, como é que você controla? A gente vê alguns players aí no mercado, né, que falam assim, meu produto acabou de emitir a nota, acabou de sair a mercadoria, está no transporte. Isso tudo atrai o cliente para que ele consiga ter confiabilidade no seu serviço, né? O que mais a gente pode falar? A indicação dos KPIs, como é que eu controlo isso tudo? Fornecedores mais próximos, a gente fala muito da cadeia do last mile, né? Mas a gente tem a parte de uma distribuição, por exemplo, uma montadora de produtos. Eu não posso deixar de atender um cliente. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que trazer os meus fornecedores o mais próximo de mim para que eu tenha mais autonomia e flexibilidade para não ter perda nos processos. Então, são vários detalhes que a gente tem aí para responder essa pergunta, né, Betar? E, por exemplo, aqui, eu queria falar alguma coisa? Não, pode seguir. Legal. Assim, basicamente, em resumo, né? Tem uma estratégia híbrida de como atender todo o seu mercado. Acho que é basicamente isso. Bacana, bacana. Eu acho que tem um ponto. Cauê, quer comentar alguma coisa? Vamos em frente. Quero. Sabe que ali na minha primeira fala eu comentei sobre critérios e objetivos quando a gente vai fazer o planejamento de malha, e eu não trouxe a resiliência. Eu acho que essa é um dos critérios fundamentais. Mas aí o que eu resumiria tudo que o Narciso está falando em planejamento. É trazer a resiliência para dentro do seu objetivo e aí atuar planejando. E aí planejar, já o Narciso falou perfeitamente, uma série de exemplos de como já você consegue fazer isso. Mas basicamente é fazer tudo isso, incluindo a resiliência dentro do seu planejamento. Fantástico, muito legal. E aqui eu queria adicionar o seguinte, né? Eu tenho trabalhado com malhas há um bom tempo, né? Principalmente no mundo de bens de consumo, e o debate que nós estamos tendo aqui é um debate de altíssimo nível, né? Altíssimo nível, tanto que as pessoas estão presentes aqui e não estão arredando o pé, né? E nós tivemos muitas perguntas realmente bastante interessantes. Esse é um tema, aliás, deixa eu ver aqui. Não, legal. Eu achei que era uma outra pergunta, mas não é uma outra pergunta, não. Bacana demais, gente. Eu estou feliz da vida com o resultado aqui da nossa prosa, da nossa live. Eu acredito muito que possa até existir um espaço para a gente fazer um outro debate mais para frente. Mas nós vamos ficar por aqui, porque, inclusive, nós estamos chegando ao finalzinho da nossa prosa. Gratidão enorme pela sua participação aqui, Cauê. Obrigado você. Foi um prazer, obrigado pelo convite. Adorei, e como eu falei, eu me empolgo, e esse é uma das discussões que eu mais gosto de participar, ainda mais com uma equipe, com companheiros tão gabaritados. Obrigado.
Tem sido um prazer. Bacana, Cauê, gratidão enorme pela sua participação. Grande Narciso, tirou de letra, meu caro. Obrigado, Bertaglia, muito irado. A gente fica um pouco apreensivo, né, em participar de uma live do outro lado da telinha, mas, assim, é bem interessante e, assim, a gente é bem acolhido por vocês, né, não só pelos nossos companheiros aqui, mas por todos aqueles que fazem as perguntas também. Foi um prazer enorme estar com vocês. Muito obrigado pelo convite. Bacana demais. Grande Paulo, que presença maravilhosa, muito bom, aos 46 do segundo tempo, hein? Bertaglia, muitíssimo obrigado pelo convite. Os colegas também, sempre um prazer encontrá-los. Foi uma noite espetacular. Muito obrigado. E obrigado pelo convite, Bertaglia. Bacana demais. Feliz da vida. A Sandra aqui, sempre presente, né? Passando aqui o Moacir Caligares, né? Wagner Cabrini aí está, também fazendo o comentário dele. O Roger Luna também, muito obrigado pela sua participação aqui. Estamos sempre presentes, afinal de contas, educar para transformar é o nosso grande objetivo. E vocês que ainda estão presentes aí no LinkedIn, no YouTube, não esqueçam de botar um joinha para essas feras que estão aí. Bota um joinha aí na nossa live, porque é bastante importante já. Aí o Pedro até está fazendo um comentário aqui, né? Obrigado pelo convite aqui em Portugal, 1h já, né? Legal demais aqui. Obrigado a todos, excelente. Grande Elcio, gratidão enorme por mais uma prosa aqui na Prosa Convertália. Bertaglia, obrigado, Narciso, Cauê, Paulo, obrigado por vocês por estarem aqui. Muito obrigado, principalmente, para quem participou com tanto engajamento, atenderam o meu pedido. Isso ficou muito mais divertido, muito mais leve, muito mais gostoso. Valeu mesmo. Bacana demais. E, pessoal, continuem divulgando. A Prosa continua lá no canal. Nós tivemos muitas inscrições lá no LinkedIn, né? E seguramente as pessoas vão continuar assistindo depois. E aí, o Guldemar, você faz uma pergunta final aqui. Sim, é um grande desafio. Vou jogar na telinha, né? E responder rapidinho aqui para o Guldemar. O maior desafio de uma malha logística de uma empresa ainda é o transporte. O transporte é uma variável, né? Ou seja, você que está assistindo desde o começo aí, Guldemar, porque eu vi seu nominho aqui já no começo, vejam as variáveis que foram colocadas ali, né? Logicamente, o transporte tem um peso bastante grande, né? E é o grande objetivo, mas também falamos de outras variáveis. Dá uma revisada, olha aí, o Guldemar, dá uma revisada junto com a sua turminha na prosa aí e vamos em frente. João Paulo aqui fazendo o comentário dele, grande JP presente, André presente também, obrigado, André. O ESIG, né? Excelente, tema relevante, muito bom debate, gratidão, pessoal, boa noite a todos. Guldemar, mais uma vez, obrigado, Guldemar, pela sua presença. Pessoal, ao infinito e além, né? Porque o que nós fazemos em vida ecoa na eternidade. Nós estaremos aqui sempre presentes, divulgando a Prosa Convertália e o conhecimento de feras como essas pessoas que compareceram aqui, que estão sempre presentes e com aquela vontade, aquela gana de compartilhar o conhecimento, porque quanto mais a gente compartilha, mais a gente aprende. Tá certo? Abração para vocês. Abraço. Obrigado. Boa noite. Boa noite.